Primeiro livro dos Reis, novamente, irmãos, como está em nossa liturgia. O texto é o capítulo de número 11, do versículo 26 ao versículo de número 43. Irmãos, nós faremos a leitura de todo esse texto, Bárbara, do versículo 26 até o versículo 43. Mas nós vamos dividir o nosso sermão nesse texto em dois. Hoje nós veremos uma primeira parte desse sermão, e se Deus permitir, a Diácono Paulo e Vanessa e Laura, no domingo que vem nós veremos uma segunda parte nesse texto. Então nós leremos o texto todo, para termos a ideia do que trata o texto. Pregaremos a palavra do Senhor numa primeira parte, para trazer alguns primeiros ensinos e aplicações à nossa vida da palavra do Senhor. E domingo que vem nós continuamos esse texto, trazendo demais aplicações para a nossa vida. Ok? Vamos começar então com a leitura da palavra de Deus reverentemente, orando silenciosamente para que o Senhor também nos fale enquanto sua palavra é lida. Olha o que diz o versículo 26. Jeroboão, filho de Nebate, efraimita de Zereda, servo de Salomão, e cuja mãe era a mulher viúva, por nome Zerua, levantou a mão contra o rei. Esta foi a causa porque levantou a mão contra o rei. Salomão estava edificando a Milo e terraplenando depressões da cidade de Davi, seu pai. Ora, vendo Salomão que Jeroboão era homem valente e capaz, moço laborioso, ele o pôs sobre todo o trabalho forçado da casa de José. Sucedeu, nesse tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho. Este se tinha vestido de uma capa nova, e estavam sós os dois no campo. Aías pegou na capa nova que tinha sobre si, rasgou-a em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Porém ele terá uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque Salomão me deixou e se encurvou a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deus de Moabe, e a Milcom, deus dos filhos de Amon. E não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto perante mim, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi, seu pai. Porém, não tomarei da sua mão o reino todo. Pelo contrário, falo-ei príncipe todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, porque guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão de seu filho tomarei o reino, a saber, as 10 tribos, e tas darei a ti. E a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. Tomar-te-ei e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. Se ouvires tudo o que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Por isso, afligirei a descendência de Davi, todavia, não para sempre. Pelo que Salomão procurou matar a Jeroboão. Este, porém, se dispôs e fugiu para o Egito, a ter com Sisaque, rei do Egito, e ali permaneceu até a morte de Salomão. Quanto aos mais atos de Salomão e tudo quanto fez, a sua sabedoria, porventura, não estão escritos no livro da história de Salomão? Foi de 40 anos o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel. Descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Vamos orar ao Senhor mais uma vez agora, pedindo ao Senhor que nos fale por meio de sua palavra pregada. Senhor Deus, a tua palavra foi lida, ó Deus, e o Senhor falou conosco por meio da leitura da sua palavra. Nós te pedimos agora que fale conosco por meio da
exposição, da pregação da mesma, ó Deus. Mantenha-nos fiéis, Pai, ao texto sagrado, e o nosso coração e mente abertos pelo Espírito Santo, para que a luz penetre em nosso coração, ó Deus. E que as verdades sagradas do Senhor que conduzem à vida sejam guardadas neste mesmo coração nosso, ó Deus. Assim nós oramos, Pai. Conduza-nos em atenção, ó Deus, dedicada à exposição da palavra, ó Deus, e um coração atento àquilo que o Senhor diz. Assim nós oramos com o auxílio do Espírito. Em nome do Senhor Jesus, teu Filho, nós oramos com perdão dos pecados. Amém. Amém. Irmãos, o capítulo 11 que nós estamos diante dele, e temos pregado nele, desde alguns domingos atrás, nos conta como Salomão pecou terrivelmente contra Deus, fazendo com que o seu coração se afastasse do Senhor e amasse mulheres pagãs, mulheres estrangeiras, e não só isso, como também adorasse a falsos ídolos. Esse terrível pecado de Salomão teve tragédias e consequências terríveis para não só ele, mas também para o seu reino. A desintegração do império, o reino de Salomão, viria por conta do juízo de Deus sobre os seus pecados. Nós vimos no domingo passado que Deus já começara a tornar a vida de Salomão, por assim dizer, mais difícil, levantando inimigos estrangeiros. Primeiro foi Haddad, nós vimos isso, que atacou Salomão na região, vindo os ataques da região do sul de Jerusalém. Então, Haddad era o inimigo no extremo sul de Jerusalém, que atacou a cidade, atacou o reino de Judá. E também Deus levantara outro inimigo chamado Rizom, que atacava Salomão do norte. Então, tanto do sul quanto do norte, Deus levantou inimigos estrangeiros para atacar e tirar a paz de Salomão. Tudo isso por conta do pecado de Salomão de ter desviado o seu coração do Senhor e da sua palavra. Mas o pior inimigo de Salomão seria ainda levantado. Por que o pior inimigo? Porque esse inimigo viria de dentro do próprio reino de Salomão. Surgiria o inimigo dentro do reino de Israel para tirar o reino de Salomão da mão de seu filho Roboão. E é disso que o texto fala, do surgimento desse inimigo conforme a vontade de Deus. E olha que doutrina, que princípio doutrinário já poderoso para nós. Deus levanta inimigos do seu povo para corrigir o seu povo. Inimigos são levantados porque Deus, em sua providência, faz isso para nos corrigir. E aqui não é diferente. Deus vai levantar Jeroboão para a correção do reino de Israel por causa dos pecados de Salomão. Mas vamos ver então como se dá essa história e o que ela tem a nos ensinar nessa primeira parte desse sermão. O primeiro versículo 26 da nossa leitura, do nosso texto, diz assim: Jeroboão, ele apresenta Jeroboão. É um resumo, olha só como é o resumo. Jeroboão, filho de Nabate, efraimita de Zereda, servo de Salomão, e cuja mãe era uma viúva, por nome Zerua, levantou a mão contra o rei. É muito próprio do hebraísmo, na maneira em que escreve histórias, de começar com um resumo de toda a história e depois, nos versículos seguintes, passar a explicá-la. Você vê isso em Gênesis. Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Resumo de tudo que Deus fez. Aí, logo no versículo 2, vem a explicação de como Deus fez isso detalhadamente. A terra era sem forma e vazia. Aqui é a mesma coisa. Olha, houve um homem chamado Jeroboão que levantou a mão contra o rei. Deixe-lhes contar, por assim dizer aqui, parafraseando o autor, como isso se deu. Por que ele levantou a mão contra o rei? Então, primeiro um resumo, depois o detalhamento de como isso se daria. Então, Jeroboão aqui é apresentado como efraimita, ou seja, dentro de Israel, do reino. Lembra que o inimigo vai surgir? Deus vai dar um inimigo de dentro do reino. Ele é um efraimita, ou seja, da tribo de Efraim. Lembra-se que Efraim, né, era da casa de José. José recebeu também uma tribo, né, José do Egito. Lembra-se? Ele recebeu uma tribo
que era composta, na verdade, de 2 tribos, né? Era uma tribo só, mas, na verdade, eram de seus 2 filhos, Efraim e Manassés, as 2 tribos, né? Que eram a casa de José. Era uma só porque era a casa de José, mas, na verdade, se dividiu em 2 tribos, Manassés e Efraim. E aqui, este Jeroboão sai da casa de Efraim. Efraim era a tribo logo ao norte, próximo de Jerusalém, da tribo de Judá. Judá estava aqui ao sul, e logo já aqui em cima, só com Benjamim dividido, estava Efraim. Então, Judá, aí a pequena tribo de Benjamim, e logo acima ao norte, Efraim. É dessa tribo de Efraim que se levantaria Jeroboão. E diz o texto mais ainda, veja aí. Esta foi a causa porque levantou a mão contra o rei. E agora o texto vai começar a explicar. E é interessante, irmãos, que nós sabemos que Jeroboão vai levantar a mão contra o rei, porque Deus decretou que fosse assim. Mas o fato de Deus decretar que isso acontecesse, como de fato aconteceu, não exclui os meios humanos para que isso aconteça. Por detrás da revolta que viria, futura de Jeroboão contra o reino de Israel, dividindo o reino, havia a mão de Deus, ok? Deus estava planejando aquilo, mas não quer dizer que Deus planejando aquilo, que Deus não se valeu de uma dinâmica humana, de acontecimentos humanos. Deus se vale disso para estabelecer seus planos. E embora o decreto de levantar o inimigo ao reino de Salomão, o inimigo interno, partisse de Deus, porque Deus é o soberano sobre tudo que acontece, havia uma dinâmica humana. Havia, de fato, relações humanas trincadas para que isso acontecesse. É isso que o texto começa a descrever. Olha só. Esta foi a causa porque levantou a mão contra o rei. Jeroboão levantou a mão contra o rei. Aí começa a contar a história. Salomão estava edificando a Milo e terraplenando depressões da cidade de Davi, seu pai. Em resumo, Salomão estava fortificando as muralhas de Jerusalém. Ele estava fazendo uma reforma na cidade. Isso contava com terraplanagem e também para consertar brechas da cidade e também a edificação de torres ou terraços para proteger a cidade da guerra. É isso que Salomão estava fazendo, ok? Uma reforma em Jerusalém. E aí continua o texto. Ora, vendo Salomão que Jeroboão era homem valente e capaz, moço trabalhador, a ideia de laborioso, né? Ele o pôs sobre todo o trabalho forçado da casa de José. Então a Bíblia nos apresenta aqui Jeroboão como um homem de estatura real. Ou seja, a ideia é um homem digno de estar entre os reis. Era provavelmente um homem jovem, Jeroboão, um líder talentoso, um líder nato. A gente chama de líder nato, uma pessoa que, embora não tivesse ainda um ofício, um cargo, era alguém cheio de dons e talentos, a ideia é essa, e cheio de influência e riqueza. Não era um homem qualquer, um homem destacado entre os demais no reino de Salomão. Aqui diz que ele era homem valente, capaz, moço laborioso, certo? Então, um moço que certamente não permaneceria entre o povo, mas seria colocado entre os reis. Aliás, o próprio Salomão escreveu no livro de Provérbios uma máxima que se aplica a Jeroboão. Salomão escreveu assim lá em Provérbios: vês ao homem perito na sua obra, especialista no que faz, um homem que faz bem alguma coisa? Pois bem, perante os reis esse homem será posto, ele não ficará entre o povo. Provérbios 22, 29. Vê o homem trabalhador, um homem sério, um homem estudioso, um homem que se prepara naquilo que faz, é especialista naquilo que faz? Pois bem, este homem ordinariamente estará entre os reis. Ele será elevado. Ele não ficará no lugar comum. Essa é uma máxima, né? Essa é uma verdade. Isso é ordinário. É assim que acontece com pessoas que se desenvolvem, se preparam, trabalham, estudam, são zelosas no seu trabalho, no que fazem. Eles serão notados ordinariamente e serão colocados em altos cargos. Essa é a ideia. E isso é um exemplo do que aconteceu com Jeroboão, quando Salomão colocou os olhos nele. Era um moço laborioso, um moço disposto, um moço capaz, um moço valente. Salomão viu nele alguém que não deveria continuar entre o povo, mas deveria ser elevado. E veja o que diz o texto. Salomão colocou
sobre todo o trabalho forçado da casa de José. Ou seja, sobre as tribos do norte, Manassés e Efraim. Sobre a casa de José são as tribos Manassés e Efraim. E aqui pode ser que a primeira indisposição de Jeroboão já tenha fundamento. Por quê? Porque Salomão vai colocar o que sobre a casa de José? Trabalho forçado. Isso talvez, Jonathan, já de fato estabeleça um princípio pelo qual depois Jeroboão, Lismar, vai se rebelar contra a casa de Roboão. O Salomão, melhor dizendo, o trabalho que Salomão colocara pesado sobre a sua casa, a casa de José. Ou seja, os compatriotas primeiros de Jeroboão eram Manassés e Efraim, a casa de José. E Salomão os obrigava a trabalhos pesados nessa reforma da fortaleza de Jerusalém. Por isso, então, já havia ali um motivo, se Jeroboão quisesse, de se indispor com Salomão, porque fazia o seu povo, aquele seu núcleo familiar, a casa de José, a qual ele pertencia, passar por trabalhos forçados. Então, o texto já está dando algumas indicações de alguns motivos que poderiam ter levado Roboão a se indispor com o reino de Salomão e futuramente com Roboão, seu filho, né? Roboão, filho de Salomão. Mas vamos lá. Versículo de número 29. Veja agora que tudo que vai acontecer com Jeroboão que nos foi apresentado é da vontade de Deus que aconteça. Não quer dizer, como eu disse, que não envolva a dinâmica humana, as tensões humanas, mas é Deus que está fazendo acontecer. Olha só o versículo de número 29. Vamos ler juntos? Sucedeu nesse tempo que saindo... Este se tinha vestido de uma capa nova e estava sós os dois, ou estavam, a sós os dois no campo. Então veja, nós somos apresentados a Jeroboão. Jeroboão terá um papel decisório na divisão do reino que vai acontecer no próximo capítulo. No capítulo 12, que é o próximo capítulo, se Deus permitir, nós chegarmos lá, nós veremos a divisão do reino. Trágica divisão. Israel sempre foi unido, mesmo no Egito. Mesmo debaixo de um contexto de opressão, de sofrimento, Israel sempre foi unido. As tribos sempre permaneceram unidas. Mas agora, por conta do pecado de Salomão, o pecado do rei, do líder daquele povo, e obviamente nós veremos que o povo o acompanhou nesse pecado de adoração de falsos deuses, Israel seria dividido. Reino do norte, com 10 tribos, reino do sul, com 2 tribos. A casa de Davi, com 2 tribos, e Jeroboão, no reino do norte, com 10 tribos. Mas isso tudo está acontecendo por juízo de Deus, por conta do pecado de Salomão. Então veja como Deus está envolvido de maneira soberana no que vai acontecer. Olha o versículo 29, que nós temos. Sucedeu nesse tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho. Irmãos, o profeta, então, que nos é apresentado, aliás, pouco você sabe desse profeta, é um dos menos conhecidos da Bíblia, né? Ele é menor do que os profetas menores. Né? Nós conhecemos mais dos profetas menores do que de Aías. Ele é menor do que os menores. Conhece pouco dele. Mas ele é o primeiro profeta de uma série de profetas que vão aparecer a partir de agora. É interessante que desde 1 Samuel, 2 Samuel e 1 Reis, nós temos visto aqui na igreja, né, pregamos esses livros, nós não temos visto muitos profetas, mas agora nós começaremos a ver bastante profeta, Luiz. E por quê? Porque quanto mais Israel se corrompia e os reis se afastavam do Senhor, mais necessário se tornava a figura do profeta. É por isso que nós vamos ver mais profeta. Com reis piedosos, não era necessário tantos profetas. Mas quanto mais os reis se afastavam do Senhor, mais necessário era a voz profética para chamá-los ao arrependimento. Por isso que agora, em 1 e 2 Reis, nós veremos a degradação dos reinos, tanto do norte quanto do sul. E por isso vai aparecer bastante profeta. Lembra do que Salomão disse? Salomão também disse acerca sobre isso. Ele diz assim, olha, não havendo profecia, o povo se corrompe. Lembra? Provérbios 29 e 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Olha o que Deus diz. Feche a Bíblia e nós nos corromperemos.
Pare de falar da Bíblia. E o que haverá no meio de nós é só desgraça, pecado, sofrimento e vergonha. Não havendo profecia, o povo se corrompe. É necessária a profecia para guardar-nos da corrupção. É necessária a palavra de Deus para nos guardar do pecado e nos santificar. É por isso que a partir de agora, no primeiro momento, com Aías, muitos profetas vão aparecer. Porque a tendência é o povo de Israel começar a se corromper por causa dos reis. Porque os reis não eram firmes. E Deus começa a levantar muitos profetas. Aías é um dos primeiros desse número de profetas que viria. Certo? Então veja, este Aías era aqui apresentado como um silonita. Ou seja, ele vinha de Siló. E Siló era a antiga capital cultica de Israel. Antes de Davi fazer de Jerusalém a capital do reino e levar o tabernáculo, Silas, para Jerusalém, o local de adoração no reino de Israel era Siló, porque lá estava primeiramente o tabernáculo antes de ir para Jerusalém. E lá em Siló, de fato, de Siló era esse profeta Aías. Mas é interessante que Siló tinha um histórico importante acerca de profetas, porque de Siló, irmãos, também, de fato, era o próprio profeta Samuel. O grande profeta Samuel, que nos acompanhou lá em 1º e 2º Samuel, era também de Siló, era natural de Siló. E agora Aías, esse profeta, também é de Siló. Então havia um bom histórico de profetas poderosos vindos de Siló. E aqui esse Aías aparece, como diz o texto, silonita. E aí veja, o texto informa que os dois se encontraram no campo. Estavam os dois sós no campo. Então veja, Jeroboão melhor. Agora vai ser orem por um pastor, viu? Vai ser uma confusão agora, né? Salomão, Jeroboão, vai orando aí, né? Mas vocês vão entendendo, vocês vão fazendo aí a distinção aí, né? Estava vindo Jeroboão de Jerusalém. Estava saindo de Jerusalém. E durante a sua caminhada encontrou-se com Aías. E olha o que fez o profeta. Versículo de número 29, primeiro nos informa que ele tinha uma capa nova. Esse aqui é importante, né? Parece que é insignificante, mas pela atitude que Aías vai tomar, você entende por que está informando que ele está com a capa nova. Então, a ideia de capas, né, protegiam os homens naquela época, como hoje nós temos as roupas de inverno, de frio, que as capas protegiam os viajantes do frio. E Aías, o profeta, tinha uma capa nova. E aí, versículo 30. Aías pegou na capa nova que tinha sobre si, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti darei 10 tribos. O que Aías faz aqui em pegar a capa dele nova e tira a capa dele e começa a rasgar em 12 pedaços? É o que os profetas faziam, e nós podemos chamar de profecia performática. Os profetas do Antigo Testamento tinham algumas performances. E aí, depois de performar, eles explicavam o significado daquele ato. Que eu vou dar um exemplo. Jeremias, vou dar 2 exemplos. 2 vindos do profeta Jeremias. Deus, num certo contexto, pede a Jeremias que adquira um cinto de linho e o amarre no lombo. Certo? Isso está em Jeremias, capítulo de número 13. Que o amarre no lombo e vá até o Eufrates, que caminhe até o Eufrates. Chegando lá no Eufrates, ele pegue o cinto, tire do lombo dele, cave um buraco na terra, enterre o cinto e cubra. Esconda o cinto lá. E depois se vai embora. E ele faz isso. Ele vai, pega o cinto, compra um cinto de linho novo, coloca, vai até o Eufrates, chega lá no Eufrates, sem entender muito, mas Deus está mandando, ele faz. Cava o buraco, coloca o cinto, enterra e vai embora. Aí, posteriormente, depois dali de algum tempo, Deus fala assim, vai ao Eufrates e desenterra o cinto de novo. Aí ele vai ao Eufrates, chega lá, no local onde havia escondido o cinto, desenterra o cinto e o cinto está todo deteriorado. E aí Deus diz assim, agora vai e fala a Israel. Israel é como um cinto que eu coloquei no lombo. A ideia é, Israel estava pegado a mim. Olha que legal, né?
Israel estava pegado a mim, como um cinto no lombo. Só que Israel se deteriorou. Israel começou a se corromper. Então eu destruirei Israel. Então tinha a performance do profeta que era explicada depois o porquê daquilo. Jeremias também recebe a ordem do Senhor de comprar uma panela de barro nova, lembra? E depois quebrar a panela na presença dos anciãos. E aí o Senhor diz: agora diga a Israel, assim eu farei com Israel. Eu vou quebrar Israel. Eu vou despedaçar o reino por causa dos pecados. Então era próprio dos profetas essas performances, como a gente encontra Aías aqui fazendo, tirando a capa e rasgando. Eu imagino Jeroboão olhando para o homem, né? Pegando a capa nova e começando a rasgar. Deve ter algum problema com esse homem, né? Mas aí ele vai explicar. E o versículo 31 o versículo 31 explica. Aías explica a Jeroboão. Disse então Aías a Jeroboão: toma 10 pedaços. E aí, provavelmente, Jeroboão tomou, e aí o profeta diz: porque assim diz o Senhor, aí vai explicar o ato performático. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que assim como essa capa foi rasgada, eu rasgarei o reino na mão de Salomão, e darei a ti 10 tribos. Porque rasgou-se em 12 pedaços a capa, o profeta, e Deus dos 12 pedaços, a 10 pedaços a Jeroboão. Então Deus disse: eu farei isso com a casa de Davi. É interessante aqui que Saul, lembra-se do rei Saul? A gente viu isso lá no início de 1 Samuel, quando Deus levanta, o povo escolhe Saul e Deus permite que Saul seja rei, aquele homem mau. Lembra-se que ele vive pecando contra Deus, e aí há um texto muito parecido, há um momento muito parecido, que Samuel vai até Saul para exortá-lo por causa do pecado dele, que ele não obedeceu o mandamento do Senhor, e quando Samuel o exorta e se retira dele, lembra-se do que acontece? O que acontece? Saul, ele pega na bainha da capa de Samuel e rasga. Aí Samuel, percebendo aquilo, aplica aquilo ao que vai acontecer. Ele diz assim: desse mesmo modo, Deus rasgará de ti o reino. Vai tirar você do reino. Interessante, né? Quase a mesma coisa aqui. Quando a capa de Samuel é rasgada, a bainha, melhor dizendo, então de Saul, Samuel aplica a Saul. Dessa mesma forma, o reino será rasgado de ti. E aí você vê algo muito semelhante aqui, quando Aías pega a capa e rasga e dá 10 pedaços da capa a Jeroboão. E aí, meus irmãos, então, nós passamos aqui a primeira aplicação. E olha que poderosa aplicação. Deus é soberano sobre todas as ações e sobre todos os reis, quando os põe no trono e quando os derruba do trono. É Deus que está fazendo isso. Veja, antes de Jeroboão, Isabelle, Valcácia e Yara assumir Mira e Natália o trono, antes de Jeroboão assumir o trono de Israel, nessa divisão que aconteceria, Deus já profetizou por meio de Aías que Deus é que faria isso. É o Senhor que está fazendo isso. O Senhor dará a ti essas tribos. Então, ou seja, Deus é soberano sobre os reinos, sobre as nações. Sempre que vimos, irmãos, um líder sendo erguido em alguma nação do mundo, ou na nossa própria nação, e outro governante sendo derrubado, devemos saber que Deus está exercendo, assim, a sua autoridade sobre os reinos e sobre os reis. É certo que quando reis caem ou são levantados, há todo um contexto histórico e político, não é? Há tramas, há vontade popular, há vontade, não é verdade? Acontece muita coisa entre os homens para que um rei caia e outro seja colocado no lugar. Mas por cima dessas coisas, sobre essas coisas, está o decreto de Deus. É tanto verdade que o decreto de Deus a ele acrescentado a dinâmica humana, Deus se vale da dinâmica humana, que no versículo de número 40 vai mostrar. Olha só o versículo de número 40. Quando Salomão soube que havia essa profecia dada a Jeroboão, diz o texto, pelo que Salomão procurou matar a Jeroboão. Veja, já começou a se indispor, certo? Tentou matar Jeroboão, porque foi dada a ele a profecia de que ele teria parte do reino. Então, Salomão começou a persegui-lo para matá-lo. Então, ou seja, já está criando a disposição. Certo? Então, veja, a dinâmica humana. Ninguém nega isso. Mas por sobre essas coisas,
É Deus que levanta essas questões. É Deus que levantou Jeroboão para que punisse a Salomão por causa dos seus pecados. Deus está no controle de todas as coisas, irmãos. O que valia para Israel nos dias do reino dividido, vale também para nós hoje. Deus é soberano sobre todas as ações. O que acontece ao redor do mundo tem as suas causas históricas e políticas. Sim, é verdade. Mas tudo o que acontece ainda se encontra sob a autoridade de Deus, soberana dele, porque ele é o Todo-Poderoso, Senhor do mundo. Como Jeroboão, os governantes das nações sobem no poder apenas com a permissão de Deus. Olha o que a Bíblia diz. Olha o que Deus diz. Por meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio. Não há rei que reine sem ser por intermédio ou decreto de Deus. Mesmo que seja um mau rei, um mau governante, ele está lá porque Deus o colocou. Tem seus propósitos, claro, mas Deus o colocou. Ele diz aqui, por meu intermédio reinam reis. Diz aqui o texto. E os príncipes, por meu intermédio, decretam justiça. Olha o que Paulo diz no Novo Testamento, não nega isso. Paulo diz assim, não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram por ele instituídas. Romanos 13, 1. Então, veja, meus irmãos, não quer dizer, eu sempre digo isso aqui na igreja, né, nós lembramos, não quer dizer que nós devemos concordar com o que as autoridades fazem, principalmente quando pecam contra Deus. Mas isso não anula o fato de que Deus as colocou lá, para o bem ou para o mal de uma nação. Deus tem os seus propósitos, às vezes não são secretos, às vezes nós não entendemos, mas Deus colocou ele lá. Não precisamos concordar com a administração, mas nós devemos olhar além. Deus tem um propósito daquele homem estar no governo. Porque o texto é claro. Toda autoridade procede de Deus. E pelo decreto de Deus, os reis reinam. As catástrofes nacionais, as catástrofes também estão debaixo do controle de Deus. O reino seria dividido porque Deus planejou isso. Porque Deus executaria isso, sim, através da dinâmica humana. Mas Deus é que faria isso. Ele é que rasgaria o reino das mãos de Salomão. Por isso, as catástrofes nacionais entre as nações também estão debaixo do controle de Deus. Olha o que o profeta Amós diz. Olha só que versículo. E que desafiador para a nossa fé, viu? Porque a Bíblia, irmãos, desafia a nossa fé. Nem sempre a doutrina bíblica é a doutrina fácil de aceitarmos. Olha que versículo. O que Amós diz. Ele faz uma pergunta, que é retórica. Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Amós 3,6. Sucederá à cidade algum mal que o Senhor não tenha feito? Quando vem uma catástrofe, uma tragédia sobre uma cidade, por isso que eu digo que essa doutrina desafia a nossa fé. É o Senhor que está fazendo. Mas é isso mesmo. Quem estava por trás do dilúvio? Quem estava por trás da tragédia da família de Jó? Quem é que ordenou? Quem é que permitiu a Satanás? Essa doutrina é desafiadora. Ela nos leva a ver quão grande é o nosso Deus. Porque, irmãos, de duas uma. Ou o Senhor é Senhor sobre as tragédias, ou nós estamos perdidos. Ou nós não temos no que nos amparar. Porque se há outra força no mundo que promove tragédias terríveis e não é o Senhor, então nós não estamos seguros. Ok? Então não sabemos o que acontecerá. Mas a Bíblia diz que o Senhor é soberano. Então todas as coisas só acontecem segundo o decreto e o aval do Senhor. E quem é que pode julgar essas coisas? Por que Deus permite que os povos passem calamidades? Por que cidades enfrentam tragédias? Quem é que pode julgar isso? Você pode, eu posso? Você sabe como é que Deus, eu e você sabemos como é que Deus trata o coração de cada pessoa que passou pela tragédia? Você sabe disso? O plano de Deus para cada um.
na tragédia. No caso de uns, para julgar, de outros, para salvar, para ver que a vida não vale nada e Cristo é a única esperança. Quem é que tem controle sobre essas coisas? Como é que nós podemos falar assim? Lembra de Jó? Quando Deus arguiu Jó? Você estava quando eu criei as coisas? Estava lá? Quando eu coloquei limites ao mar? Quando eu trouxe à existência grandes criaturas? Você estava lá? Quem é que sem conhecimento encobre a verdade? Aí Jó diz assim: falei das coisas que eu não entendia. Coisas elevadas demais para mim. Irmãos, muitas vezes nós não sabemos o porquê Deus faz as coisas. Mas nós devemos saber uma coisa certamente: é Deus que faz. Nós não sabemos e às vezes vamos morrer sem saber. Como Jó também não soube o porquê ele passou pela provação. Deus não contou para ele. Mas Jó soube no final que era Deus que estava fazendo. E nós sabemos quem é que faz. Se nós não sabemos o porquê faz, muitas vezes, nós sabemos que é Ele que faz e quem é que faz. O Deus justo, santo e bom. E que não falha no que faz, ainda que nós não entendamos. Ele não falha. Irmãos, que segurança nós temos nessa verdade. Essa verdade é uma âncora para a nossa alma. Qualquer tragédia que nós enfrentarmos, e nós podemos enfrentar, nós sabemos que o nosso Pai de amor está por trás disso. E que Ele é poderoso para nos guardar em tudo que Ele faz, mesmo que nós não entendamos. Deus está no controle. Lembre-se disso. Quando o mundo parecer fora do controle, quando a sua vida parecer fora do controle, não duvide, nem se desespere, mas lembre-se de que Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre as nações e sobre a sua vida. Ok? Vamos continuar? Esse julgamento que viria a Salomão, que o profeta Aías profetiza ali com aquela profecia performática, ela tem um motivo, e Deus lembra. Olha o versículo 33. Vamos ler juntos? 33? Leiamos. Porque Salomão, deusa dos Sidônios, Aquemos, deus de Moabe, e não andou Irmãos, veja atentamente aqui. Veja para onde o pecado de Salomão o levou. Veja a tragédia que haveria de se instalar no reino e na vida do próprio Salomão e na vida dos seus filhos, principalmente, por conta do pecado de Salomão. Eu fico imaginando, irmãos, nós podemos imaginar juntos, quando Salomão começou a cometer aqueles pequenos desvios de pecado, de cobiça, de imoralidade, eu fico imaginando se ele sequer sonhou que aquilo custaria a Israel um reino. Se aquilo terminaria naquela tragédia sem proporção. Eu fico imaginando. Eu tenho quase certeza que ele não fez isso. Sabe por quê? Porque nós nunca achamos que vai acontecer algo assim. Nós nunca pensamos. E essa é a nossa tragédia. Ou pelo menos, o anunciar dela. Quando nós pecamos e achamos que aquilo vai ficar só naquele micro contexto ali, do nosso lar ali. Que vai ficar só ali no nosso quarto. Salomão jamais poderia ter imaginado que ele cairia em desgraça pública, porque Deus dividiria o seu reino nos tempos de seu filho. Mas essas foram as consequências diretas e mortais das escolhas que ele fez ao cometer os pecados que amava cometer. Às vezes, irmãos, atenção. Às vezes, mesmo uma pequena mudança em nossos afetos do coração poderão nos levar a pecados graves e consequências dolorosas por muito tempo. Eu vou repetir. Pequenos desvios de afeição do nosso coração ao pecado pode nos levar às coisas terríveis, graves e dolorosas por muito tempo.
Nesse caso, os pecados de Salomão tornaram-se os pecados de seu povo. A consequência não veio só para Salomão, veio ao seu povo. O coração de um homem, o coração dividido de um homem, dividiu o seu reino. Veja a proporção? O coração dividido dividiu o reino. Eu faço a pergunta aqui para nós, aplicando esse ponto que nós estamos aqui, que Deus está levando Salomão a pagar pelos seus pecados, algo que talvez ele nunca tenha imaginado que seria o preço. Para onde os meus e os seus pecados podem nos levar? Você já parou para pensar nisso? Quais serão as consequências do nosso próprio pecado se nós, Alan, não nos arrependermos? Quais serão? Para onde os nossos desejos pecaminosos nos levarão se nós não deixarmos de desejar dinheiro, sexo, poder e todos os outros afetos ímpios de um coração dividido? Onde isso pode nos levar? Os homens, irmãos, que se envolveram em tragédias, que foram destruídos, eles nunca imaginaram que aquele pecado específico poderia trazê-los àquele lugar, ou levá-los àquele lugar. Por exemplo, será que Sansão, lembram-se do juiz? Será que Sansão imaginava que o simples fato de flertar com Dalila custaria a ele tanta vergonha e dor? Será que ele imaginou? Não, ele não imaginou, irmão. Sabe por quê? Porque se ele imaginasse, ele não faria. Se estivesse claro na mente dele o preço do pecado, ele fugiria. Mas a nossa miséria, se Cristo não nos salvar, é essa. Nós achamos que nada vai acontecer. Nós ainda caímos na tentação de Satanás quando ele tentou a esposa de Adão, a Eva primeiro, quando disse a ela: não, Deus disse que vocês vão morrer? Não. Isso de forma alguma vai acontecer. Nada vai acontecer com você se você pecar. Afinal, quem é que não peca? As pessoas pecam, elas não estão aí. Por que você vai ser punido? Se todo mundo peca, diz Satanás, até que a desgraça, a tragédia chega. E aí tudo muda. Será que Sansão imaginava? Será que Davi imaginou que uma simples noite com Betseba traria tanta desgraça a ele e aos seus filhos? Será que ele imaginou? Que uma noitada, que um flerte, que uma saída, que uma noite de relação sexual ilícita lhe custaria tanto? Os homens nunca imaginam. E essa é a tragédia deles. O justo é alguém que treme quando o Senhor fala. O sábio é alguém que treme quando Deus diz: o teu pecado te há de achar. E o sábio treme diante da palavra de Deus. Ele tem, de fato, temor do que o Senhor diz, porque ele sabe que é verdadeiro. Ele sabe que vai acontecer. O teu pecado te há de achar. Você pode fugir dele, mas ele vai te encontrar. Arrependa-se. Abandone o pecado enquanto há tempo. Os homens nunca imaginam que um pecado pequeno poderia levá-los a tão grande tragédia. Irmãos, vejamos isso com atenção, queridos. Vejamos isso com atenção. Olha o que Jesus diz. Às vezes nós achamos que um simples olhar, o cobiçar de alguma coisa ilícita, proibida por Deus, não nos custará tanto. Olha o que Deus diz. Olha o que o Senhor Jesus diz. São os olhos, a alma ou a lâmpada melhor do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará seguro, será luminoso. Se, porém, você colocar os olhos em coisas más, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que haja em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. É só um olhar, não é? É só estar diante do computador. É só um clique. Quem não faz isso?
E Jesus diz: se aquilo que entrar em você for trevas, então que grandes trevas podem ser. Que grandes trevas serão. Temos cuidado com o pecado, com os pequenos pecados. Eles podem trazer terríveis tragédias. Nós vamos continuar agora para o final dessa primeira parte do sermão. E eu vou pular com vocês aqui, por assim dizer, os versículos 34 e 36, tá? 34, 35 e 36. Por que nós vamos pular? Porque nós vamos deixar eles para o sermão, se Deus permitir, do domingo que vem. Esses versículos falam da promessa de Deus que vai preservar uma tribo para o reino de Davi. Ele não vai tirar todas as tribos do reino de Davi. Ele vai preservar uma tribo. Aí alguém diz: mas peraí, pastor, ele deu 10 a Jeroboão. Como ele vai preservar uma a Davi, se faltam 2? São 12 tribos. É bem provável que aqui no versículo, vamos lembrar isso domingo que vem também, mas eu estou adiantando, é bem provável que a ideia aqui seja que Deus não faça referência a Judá, porque Judá já é de Davi. E a tribo que será preservada é a de Benjamim. Então não há necessidade de falar assim: vou preservar 2 tribos, porque a de Judá já é a casa de Davi. Uma tribo que seria preservada é a de Benjamim, que ficará com Judá. As 10 restantes estarão nas mãos de Jeroboão. Nós vamos pular esses textos, essa promessa que Deus faz ao reino de Salomão, ao reino de Davi, e vamos já diretamente para o versículo 37 e 38, que é a promessa que Deus faz a Jeroboão. Quero tratar de Jeroboão com vocês aqui primeiro ainda. Então olha só o que Deus diz agora a Jeroboão, tá? A promessa que ele faz a Jeroboão, mas não é só uma promessa. Essa promessa está ligada a uma condição. Vai acontecer isso se você fizer aquilo. Ok? Vamos ver? Vamos ver juntos? Para terminar aí, 37 e 38, leiamos. Tornar-te-ei e reinarás e serás rei se ouvires tudo o que eu te ordenar e andares nos meus caminhos e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi meu servo. Eu serei contigo e te edificarei uma casa estável, como edificarei a Davi, e te darei Israel. Vou ler aqui, irmãos, né? Para ser justo aqui com o texto, como edifiquei, não edificarei, mas como edifiquei no passado a Davi, e te darei, disse Deus a Jeroboão, Israel. Irmãos, uma promessa e uma condição. Eu te farei reinar sobre tudo que desejar a sua alma e serás rei sobre Israel. E você irá bem, você se fortalecerá, se você obedecer os meus mandamentos. Uma promessa debaixo de uma condição. Cumpra a condição e o teu reino será estável. É interessante, não eterno, estável. Será um reino forte, mas não eterno. Eterno, o reino eterno, Deus prometeu a descendência de Davi, de onde viria o Cristo, o Messias. O reino de Davi é eterno. Deus prometeu a Jeroboão, se fosse fiel, seria estável. Um reino forte, porém não para sempre. Ok? Isso é significativo. Porque você está falando do reino que não é o reino de onde veio o Messias. Então não pode ser eterno. Mas o reino do Messias, de Judá, virá o rei eterno. Ok? Então veja como a palavra de Deus se cumpriu. Ela não errou. Deus falou, a você um reino estável, a Davi um reino eterno. Louvado seja o bendito Deus eterno, que cumpriu a sua promessa em Jesus Cristo, que reina hoje e para sempre. Amém, irmãos. Todos os reis da terra passarão. Sabe esses governantes da terra? Todos eles passarão. Todos eles. Porém, o reino do nosso Senhor Jesus Cristo permanece e permanecerá para sempre. Eu queria pensar com vocês aqui para terminar o seguinte. O que parece surpreendente aqui, nessa ordem de Deus, debaixo de uma promessa, debaixo de uma condição, é que Jeroboão não era herdeiro legítimo do trono de Israel. Ele não era de linhagem davídica. Ele não pertencia nem à casa, nem à linhagem de Davi. No entanto, apesar disso, Deus lhe ofereceu as bênçãos de Davi. Tanto que no final diz,
Eu te edificarei uma casa como edifiquei a Davi. Eu te abençoarei, como é você, Davi. Mesmo Jeroboão não sendo da casa de Davi. Aqui é importante observar, como a gente falou antes, que essas bênçãos davídicas chegariam a Jeroboão se ele obedecesse ao Senhor. Fica claro aqui, ele precisava obedecer e observar a lei de Deus. Nós sabemos, já pelo texto bíblico, já lemos, né? Eu imagino que todos aqui já leram 1º e 2º Reis. 1º e 2º Reis. Que Jeroboão não foi fiel. Jeroboão sequer era um crente. O reino de Jeroboão, desde o início, o reino de Israel, o reino do norte, se tornou um reino idólatra. Ele ouviu da parte de Deus a promessa debaixo da condição. Ele não cumpriu com a condição. E Deus não cumpriu com a promessa. E o reino de Israel foi destruído, lembram-se, pelo Império Assírio? Ele deixou de existir. Ok? Porque Jeroboão não cumpriu, não era um rei do coração de Deus, como Davi era. Apesar de Davi ser um pecador, era um homem crente. Jeroboão era um pecador descrente. Mas não cumpriu as condições. Não teve a bênção que Deus prometeu. Mas, apesar disso, Deus estabeleceu mesmo assim para ele, um não crente, as condições. Esse é o ponto. Esse aqui é o ponto que nós terminamos aqui. Apesar de Jeroboão não ser um crente, um rei piedoso, um homem piedoso, era um homem hábil, era um homem inteligente, era um homem eficaz naquilo que fazia, mas não era um crente. E aqui é interessante que tem, vou fazer um parênteses aqui, aqui é um alerta para a igreja. Quando nós escolhemos presbíteros sobre nós, diáconos, não basta serem apenas inteligentes, bem-sucedidos na sua profissão, no seu trabalho. Eles devem ser crentes. É claro que, se forem crentes, e geralmente é assim que acontece, bem-sucedidos no trabalho, homens inteligentes, laboriosos, melhor ainda. Mas a gente sabe que há muita gente que é inteligente, laboriosa, dedicada, mas não crê no Senhor. Então, é o caso aqui. Jeroboão era um homem, aos olhos do mundo, perfeito para liderar. Mas é um homem com o coração longe do Senhor. E na igreja isso não pode haver. Né? O homem que lidera deve ser um homem, primeiramente, crente no Senhor. Mas, aqui diz que apesar dele ser quem era, Deus exigiu dele a mesma coisa que exigiu de Davi, a obediência aos seus mandamentos. Então, uma última lição que aprendemos dessa primeira parte do sermão aqui por hoje, terminamos, é a seguinte. Todos os homens, independentemente de serem crentes ou não, estão debaixo da obrigação de obedecer a Deus. Todos os homens, independente de nós que estamos aqui hoje no culto público, os que estão lá fora também, que estão voltando do estádio, indo para o bar, para o que seja, eles estão debaixo da obrigação de obedecer Tiago e Thaís, o Criador. Eles não querem fazer isso. Mas isso não quer dizer que eles não estejam debaixo da obrigação. Eles não amam o Senhor, mas isso não quer dizer que eles não têm o dever de amá-lo e serão punidos por não o amarem. Jeroboão era obrigado a seguir a Deus, e essa é a questão. Apesar de ter decidido não seguir, ele ainda era responsável por isso diante de Deus. Jeroboão foi chamado para ouvir o que Deus disse e fazer o que era certo diante dele. E ele seria julgado, como nós seremos também, segundo esse padrão. Todos nós, irmãos, assim como Jeroboão, crentes ou ímpios, nós estamos debaixo da lei do Criador. O mesmo vale para cada ser humano na face da terra. Se Deus é, irmãos, como cremos que Ele seja, e de fato Ele é, soberano Deus, então a sua lei se aplica à vida de cada pessoa. Quando Deus diz, não terás os deuses de mim, não está falando só para a igreja, não, está falando para todo homem. Quando Deus diz assim, lembra-te do dia de sábado para santificar, não está falando só para a igreja, não, irmão, está falando para todo homem. Quando os homens não lembram de santificar o sábado, eles estão pecando diante de Deus. E é por isso que eles serão condenados. Porque se eles não tivessem obrigação diante da lei, eles não tinham por que ser condenados. Mas a lei de Deus está sobre eles. E por não cumprir é que serão condenados no último dia. Olha o que Paulo diz, lá em Romanos. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos judeus? Não.
Da igreja? Não. Antes, de todos os homens, de conformidade com o meu evangelho. Todos os homens serão julgados de conformidade com o evangelho. Ainda que os homens não creiam nele, irmãos, eis aí brincando, né, numa hora séria, um azar terrível, porque um teólogo disse, um homem que viveu a vida achando que a Bíblia era a coisa que menos importava para ele, descobrirá no último dia que nada mais importava além da Bíblia. O homem que desprezou a vida durante toda a sua vida, sendo que aquilo ali era coisa de gente que não tinha o que fazer, de gente que não tinha que trabalhar, que ele estava lidando com coisas mais importantes, com coisas mais maiores do que o crentezinho lá que está na igreja lá dele, na cara dele, lendo a Bíblia. Ele vai descobrir no último dia que não havia nada mais importante. Porque Paulo diz, segundo a inspiração do Espírito Santo, naquele dia em que o Senhor julgar os segredos dos homens de acordo com o Evangelho. Não tem livro que você deva e eu amar mais do que a palavra de Deus, porque esse livro nos julgará. Desse livro depende a sua vida. Conheçam mais do que qualquer outra coisa, porque ele é que julgará você no último dia. Muitas pessoas gastam tempo conhecendo muitas obras, muitos tipos de leitura. São intelectuais. E não há erro nisso, mas em detrimento da palavra do Senhor. Se importam mais com as coisas do homem, a glória humana, do que com a glória de Deus. Vão descobrir terrivelmente que inverteram as prioridades. Não há palavra mais importante, digna de toda aceitação, do que a palavra do Senhor. Eu termino. Se Deus exige de todo homem, crente ou não, a observância da lei, dos seus mandamentos e juízos, então, meus irmãos, Deus exige que todo homem creia em Cristo. Porque quando Deus exige de mim e de você que para sermos bem-aventurados cumpramos a lei, eu e você sabemos que não podemos cumprir a lei por nós mesmos. Quando nós ouvimos na igreja, e pelo menos deveria ser essa a nossa reação, que o homem tem que cumprir a lei para receber a bênção de Deus, nós então devemos pensar, ok, mas eu não tenho como cumpri-la, a não ser em Cristo. Eu preciso de Jesus Cristo. Ele é a minha justiça. Ele é o fim da lei. A ideia de fim da lei não é que Cristo acaba com a lei, que eu não preciso cumprir mais a lei, no sentido de obedecer a Deus pela salvação grato que Ele me deu. Mas a ideia de fim da lei é que Cristo é o objetivo da lei. É para onde a lei aponta. Quando a lei me diz que eu tenho que obedecer para ser abençoado, e eu vejo que eu não consigo obedecer a lei, então a lei me aponta para Cristo, ele me aponta para quem obedeceu. E aí eu me apodero da justiça de Cristo por mim. E pelo meio da fé dele, eu sou abençoado. Por isso, quando você ouvir que você, para ser abençoado por Deus, você tem que andar segundo os mandamentos, a primeira coisa que você tem que fazer é ir a Cristo. Primeiro, porque Ele cumpriu toda a justiça no seu lugar. Segundo, que tendo feito isso e te salvado, agora transforma teu coração para que você ame a lei e ande segundo ela, recebendo as bênçãos de Deus. Por isso que Cristo opera em nós todas as coisas. Ele nos salva da maldição da lei, porque cumpre a lei por nós, recebendo a condenação dela e obedecendo-a perfeitamente. Mas ele não para aí. Ele vem pelo seu Santo Espírito ao nosso coração, que odiava a lei, mas uma vez que fomos salvos para Deus e para a sua lei, ele muda o nosso coração. E agora nós olhamos para a lei que antes nós odiávamos e começamos a amá-la, e ter prazer nela, e querer obedecê-la. Não para sermos salvos,
porque já fomos, mas para agradecer àquele que nos salvou. Cristo Jesus era a esperança de Salomão, era a esperança de Davi. Deveria ser também de Jeroboão, mas não foi. Deve ser a nossa, deve ser a nossa. É por meio dele, de Cristo, que as bênçãos de Deus que ele prometeu nos chegam. Inclusive, a de nos tornar obedientes à sua lei e sermos abençoados por isso. Que Deus abençoe. Amém, irmãos. Irmãos, domingo que vem, nós continuamos com esse texto sagrado, com novas aplicações para nós, se Deus assim permitir.